Olá, amigos, muito obrigado pela companhia. Estamos começando mais um programa Comando Geral, aqui na TV Cuiabá, canal 11.1, um grupo de comunicação do jornalista Maxwell Leite. E como sempre, nesse horário do almoço, horário em que você está com a sua família, a gente procura levar informação de qualidade para o seu raciocínio crítico, né? Enfim, para contribuir aí com o seu cotidiano. Nosso entrevistado de hoje é o pastor Marcos Ritella, filiado ao Partido Novo, é um pastor assembleiano há mais de 20 anos, um jovem de apenas 46 anos, se eu estiver errado ele me corrige, paranaense de Ubiratã, mas pelo que eu vi e pelo que pesquisamos, ele veio para cá com praticamente 1 ano de idade, nasceu em 77 e veio para Mato Grosso em 1978. É mato-grossense, é cuiabano, é da terra, enfim. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Ritella. Obrigado. Um bom dia a todos que assistem esse grande programa, né? Comando Geral. É um presente de Deus poder estar aqui com vocês para estar dialogando, conversando e esclarecendo algumas situações. Pastor Marcos Ritella, o senhor que está afiliado ao Novo, né? Para a gente dar início a essa nossa entrevista, eu queria que o senhor colocasse para a gente, falasse para a gente como é que se deu essa sua vinda para Mato Grosso, em que condições, como foi vir fazer parte aqui da população mato-grossense. No ano de 77, eu nasci no estado do Paraná, né? Cidade de Ubiratã. Em 78, os meus pais colocaram a mudança em cima de um caminhão pau de arara e nós viemos para o Mato Grosso e nunca mais saímos daqui, não temos desejo de sair, né? Somos já mato-grossense, né? Estamos aqui já há 45 anos, né? O senhor disse que é um jovem, mas o jovem aqui já é vovô. Eu estou caminhando. Já é vovô. E aí estamos aqui no estado do Mato Grosso já há 45 anos. Muito bem. Não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque acho que ela afeta, né, a muitos pré-candidatos aí, enfim, e há muitos que estão na política e que têm a sua vida ali cristã, seja ela de qualquer denominação religiosa, qualquer credo, enfim. Eu pergunto ao senhor, fé e política podem caminhar juntas? Com certeza, não só pode e há uma necessidade, né? Nós estamos vivendo uma guerra, podemos dizer assim, na questão política, e quando se diz que um pastor é político, houve um preconceito muito grande, falamos muito em preconceito de cor, de raça, de orientação sexual, e nós estamos sendo bombardeados porque a narrativa que se cria é que um pastor, um cristão, não pode ser político. Ele não só pode, mas deve, né? Estamos vivendo uma necessidade muito grande de pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que têm compromisso com a sociedade, que quer o bem do povo. E nós estamos aí há mais de 20 anos como pastor, atendendo toda a população, e a gente sabe a necessidade. E quando você sabe a necessidade, a origem do problema, é mais fácil para você resolver, né? Então, eu acredito que através da nossa vida, não só no estado do Mato Grosso, a gente tem contato em todo o Brasil, no mundo, né? Eu acredito que muitas pessoas vão se despertar para lutar em favor do povo, e a política é um meio que nós temos para fazer isso. O senhor é da Assembleia de Deus? Sim, Assembleia de Deus é a nossa sede aqui no Grande Tempo, né? Na Estourador Rubens Mendonça, somos da Assembleia de Deus. Historicamente, a gente observa que na Igreja Assembleia de Deus, ela tem um histórico político. Eu conheci o pastor Sebastião, já falecido, foi presidente de toda a organização aqui no estado de Mato Grosso, e sempre conversava com ele, à época com o governador do estado também, conversando com ele, enfim. E ele colocava sempre isso, de que a Igreja Assembleia via nos seus candidatos ou aqueles que tinham mandato eletivo um vetor, uma possibilidade de poder alcançar o menos favorecido, é isso? Justamente. Nós fazemos um trabalho hoje, Éder, a igreja faz um trabalho hoje que não é visto pela sociedade, porque não é divulgado. Só que nós temos hoje aí, se for fazer uma avaliação, acredito que mais ou menos aí uns 15 a 20 centros de recuperações. A maioria deles não cobra R$1, pessoas dependentes de químico, drogado. Toda a igreja, que são mais de 300 templos, tem ali uma assistência social que está levando uma cesta básica, ajudando, estendendo a mão. Então a igreja faz um trabalho fantástico. E aí eu fico imaginando, se não tivesse a igreja fazendo esse trabalho hoje, o que seria da população no caos que nós estamos vivendo hoje?
principalmente em relação à saúde. Mato Grosso é uma decepção, é uma vergonha em relação à saúde em todo o estado. Então, a igreja faz um trabalho fantástico em relação aos menos favorecidos. Na Igreja Assembleia hoje, o senhor tem ideia de quantos membros nós temos dentro do estado de Mato Grosso? Dentro do estado do Mato Grosso, eu acredito que, não tenho essa conta exata, mas eu acredito aí que a gente tem aí uns 200 mil membros aí, 300 mil membros, de 200 a 300 mil membros, eu acredito. Porque eu vi um censo que tem 600 mil evangélicos no estado do Mato Grosso. Né? E eu acredito que a metade desse evangélico aí é assembleano. Mais de um terço, né? Mais de um terço, justamente. O que fez o senhor se interessar pela política, né? A gente vai entrar em outras perguntas daqui a pouco. Os senhores vão observar que o pastor Marcos Ritella teve uma votação extraordinária em 2022, quando concorreu ao governo do estado de Mato Grosso, uma espécie de uma terceira via, mas que foi uma votação expressiva, mais de 233 mil votos. Não é pouca coisa. Tem que ter um relativo aí, vamos dizer assim, conceito, penetração na sociedade, para poder angariar tantos votos. E eu pergunto para o senhor, o que o fez interessar pela política? Realmente, tivemos uma expressão de voto muito considerável, né? Foi 233 mil votos, ficamos em segundo lugar em 73 municípios, devo isso a Deus e ao eleitor e ao povo onde chegou o nosso nome. Uma das coisas que me fez interessar pela política foi a saúde, né? A gente recebe toda semana pedidos de oração, pedido de para que venha intervir, se conhece alguém, um médico, um hospital, que o nosso povo está morrendo nas filas de cirurgia, estão morrendo nas filas dos hospitais, não tem uma saúde e é uma situação que muitas vezes eu já chorei, já chorei por ver pessoas. Agora mesmo estou com contato aqui no meu WhatsApp, aqui desde janeiro, uma pessoa lá em Sapezal precisando de tirar as pedras do rim, através de uma cirurgia que é feita a laser, pelo canal, né? Simples, está lá com 6 meses, correndo risco de uma infecção generalizada, de perder os rins, e não tem uma cirurgia. Entrou até na justiça, no Ministério Público, pedindo, e está morrendo. Então, são centenas de pessoas todos os dias. A gente recebe muito contato, a gente vê a necessidade, e o que estão fazendo é uma covardia muito grande. Então a saúde é uma das coisas que me fez entrar para a política, para lutar pelo nosso povo. Aqui no HMC, pegando esse veio um pouquinho aqui da sua resposta, o atual prefeito, Emanuel Pinheiro, tem alegado que as demandas do interior, né, acabam desaguando aqui no Hospital Municipal de Cuiabá, enfim, que isso atrapalha, de certa forma, a manutenção, a quantidade de recursos necessários para a saúde e tal. Como o senhor vê essa situação do HMC, essa dificuldade que a saúde vive hoje aqui em Cuiabá? O senhor que agora vai participar ativamente do processo eleitoral de 2024. O que acontece é o seguinte, a questão do HMC, do nosso povo que vem do interior, essa questão da saúde, ela é no estado, né? Tem pessoas que andam 200, 300 quilômetros para fazer uma hemodiálise. É um absurdo, é um absurdo. Então nós estamos vivendo uma sobrecarga e não existe nenhum projeto, nenhum plano para mudar isso. Nós não temos um projeto para mudar a saúde, trazer uma tecnologia, mudar a história da saúde. Então hoje teria que fazer alguma coisa para não deixar o povo essas filas enormes, tá? Uma sobrecarga fora do comum. Tá? É triste, é angustiante ver a situação que estamos vivendo, né? Então, os nossos políticos do estado do Mato Grosso, Éder, às vezes até minha esposa, você fala muito duro. Os nossos políticos do estado do Mato Grosso, quando precisa de uma saúde, eles pegam um avião e vão para São Paulo. Nada contra, tem que procurar o melhor, né? Desde que seja com dinheiro particular deles. Mas nós temos que construir uma saúde, o político tem que construir uma saúde para ele tratar aqui, para o filho dele tratar, para a esposa dele tratar, para a família dele tratar. E nós estamos sendo abandonados. E esses caras vão pagar um preço. Um dia eles vão prestar conta diante de Deus. O que eles estão fazendo são verdadeiros genocidas. Tá? E aí entra tudo no pacote. Entra Cuiabá, entra governo, entra prefeito. Tudo entra no pacote. Que eles estão preocupados só no bem-estar pessoal. Estão preocupados com as empresas deles. Estão preocupados com os enriquecimentos, enquanto o povo está morrendo. Um dia eles vão pagar um preço. Pastor, já que nós estamos falando de prefeitura, tem solução para
os buracos da cidade de Cuiabá? O que está faltando para resolver isso? Falta vontade política. Vontade política é o que falta para resolver vários problemas. Eu tive uma situação agora essa semana, fui fazer uma visita aqui no Hospital Santa Rosa, eu vi uma praça toda esburacada, que já faz muito tempo, não tem um estacionamento, só tem ali um estacionamento privado, que é um absurdo. E daria de fazer naquela praça ali um estacionamento bacana, todo em volta da praça, sem danificar a praça, os buracos em volta. E outra coisa, o guincho, todo dia o caminhão guinchando, todo dia multa, em média de 9, 10 horas, se você for lá, está o guincho multando, é médico, é pessoas que chegam desesperadas, deixa o carro ali questão de 1 minuto, alerta ligado. Então nós estamos vivendo uma situação caótica, crítica. A cidade de Cuiabá você anda, eu estive na região do CPA 3 agora domingo, num evento nosso. Eu falei pro meu filho que estava dirigindo, eu falei, vai cuidar daí porque vai amassar uma roda, furar um pneu. Então falta vontade política, se desvia o dinheiro, desaparece o dinheiro, porque dinheiro tem. Não adianta falar que não tem dinheiro, que está em crise, tem. Falta administração e vontade política. Bem, o senhor foi filiado ao PTB, né? Extremamente ligado aí ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo. A posteriori o senhor foi para o PRD, estava na rota aí do PRD de uma possível candidatura à prefeitura de Cuiabá nesse momento, e o senhor acabou migrando para o Partido Novo, né? Estou vendo até a lapela aqui no seu blazer aí, enfim. Conta pra gente esse histórico aí e o que o fez estar hoje no Novo e qual a motivação. Sem adentrar na questão do Abílio Brunini, que essa vai ser uma pergunta específica. A questão do partidário é uma das questões mais complicadas que nós vivemos hoje no Brasil, né? Por esse motivo que o Bolsonaro queria acabar com esses partidos tudo. Os Estados Unidos hoje é democrata e republicano e acabou. Então os presidentes de partido negociam um absurdo. A gente estava no PTB, o PTB fundiu com o Patriota, que ficou o PRD. Então automaticamente já foi PRD. Estivemos falando com a Nacional, a respeito da nossa candidatura a prefeito de Cuiabá, com todo o aval, todo o apoio, e aí o grupo do governo, né, assumiu o partido e simplesmente não deram a mínima, não conversou, não sentamos, disse que tinha um grupo deles, inclusive não tem candidato a prefeito, é um puxadinho do governo lá, né? Não tem candidato a prefeito, não sei nem se tem chapa de vereador, se vai conseguir fazer alguma coisa, porque simplesmente o nosso grupo foi deixado. E diante disso, a gente estava analisando a questão partidária, e hoje eu vou falar para você, Éder. O Novo é um partido diferenciado, tem um estatuto diferenciado, né? Então o Novo é um partido que nós acreditamos nele hoje. É a última tentativa minha na política, porque sabemos que a política está corrompida, principalmente a questão partidária, está corrompida, só se fala em negociata, toma lá e dá cá. O sistema é muito gigante, muito bruto. Inclusive era para mim assumir a presidência do PRD no Estado. Nacionalmente já estava tudo certo. Simplesmente foram lá negociar o partido. O senhor estava naquela reunião em que o Cássio Coelho, o Cobrão, nessa fusão que houve aí, estavam negociando com o Júlio Campos e tal, a pretensa presidência do partido, cada hora ventilavam um nome e tal, de repente o Mauro Carvalho veio por fora lá e trouxe o partido. Sim, exatamente. Não, eu não participei dessa reunião com o Cobrão, porque eu venho para a política, Éder, com uma filosofia diferente. Eu venho para pregar que é possível você fazer as coisas sérias, sem se corromper e sem se negociar. Então essa negociata aí que envolve propina, envolve dinheiro, que envolve compra, envolve toma lá e dá cá, o pastor Ritela não participa dessas reuniões. Bem, por qual razão o senhor se afastou de Abílio Brunini? Qual foi o motivo? Inclusive, acredito ter sido um dos motivos que o senhor acabou saindo aí do partido, enfim. Conta pra gente essa história nos mínimos detalhes. Qual foi esse bastidor aí? Na verdade, Éder, não tem um afastamento e nem uma aproximação. Eu posso dizer o seguinte, o Abílio veio pelo PL, eu estava no PTB, fizemos uma campanha, ele para deputado federal e eu para o governo. E na realidade eu tenho falado com o Abílio o seguinte, meu pedido ao Abílio é que ele recue, não meu, mas de uma boa parte da direita, que o Abílio recue. E hoje nós temos o Reginaldo como candidato do Novo, que é um bom nome. E o nosso pedido para o Abílio é esse, para que ele recue, porque nós não podemos deixar na mão do sistema.
Se o Abílio continuar insistindo com essa candidatura, nós vamos ficar na mão do sistema. E de um lado nós podemos ver que tem alguém que faz parte do sistema, tem empresas que estão fichadas na prefeitura, que tem cargos, tem uma abertura aí, tem um poder muito grande, vem com todo o apoio de vários partidos, do governo, uma pessoa do sistema. Então nós não podemos deixar na mão do sistema. E o Abílio hoje tem a rejeição, essa rejeição dele no segundo turno vai pesar muito. Então o meu pedido para o Abílio é que ele recue e vamos jogar toda essa energia, essa força e essa direita em cima do Reginaldo e vamos ganhar a prefeitura e mudar a história de Cuiabá. Dentro desse contexto, o seu nome está à disposição para ser o vice do Reginaldo? Há essa discussão interna dentro do Novo? Ou o senhor vai apenas apoiar agora nessas eleições de 2024? Qual será o papel que o senhor vai desempenhar agora? A gente conversou muito com o Reginaldo, conversamos com o Partido Novo. Eu vim para apoiar o Reginaldo para fazer uma articulação já para 2026. 2026 nós temos um projeto de vir para o Senado. Então a gente está conversando sobre esse projeto, né, de vir ao Senado em 2026 e apoiar o Reginaldo agora como prefeito. E eu tenho sempre batido nessa tecla, até estava falando com o Toniel a respeito desse detalhe, que estão esperando no Reginaldo um garoto propaganda, um youtuber, né? Então o Reginaldo, ele é uma pessoa centrado, é um grande gestor, tem uma administração fantástica. Então, para tirar Cuiabá do fundo do poço hoje, nós precisamos de uma pessoa que tenha essas características de gestor, que não faz parte do sistema, que tenha uma pessoa que tenha aberta ao diálogo, tem condições de chegar no governador, nos deputados, em toda a classe política e resolver a história de Cuiabá. Então nós estamos para apoiar o Reginaldo, essa questão de vice aí nós estamos trabalhando com outro partido, né? Algumas coligações, o Partido Novo está cuidando disso, né, para ver se traz mais alguns partidos para coligar com o Novo para trazer o vice. Na sua disputa de 2022, o senhor se lembra quantos votos teve em Cuiabá? Especificamente ou não? Não lembro. O total foi 233 mil votos, é isso? 543. 233 mil votos, 543. Exatamente. Com certeza deve ter tido uma fatia bem interessante aqui na Baixada Cuiabana. Isso não credenciaria o senhor a disputar a prefeitura pelo Novo? O Reginaldo ele tem um projeto muito, muito bacana. E como o Reginaldo veio, a gente não quer dividir a direita. Então ia vir o Reginaldo, ia vir o Ritella, ia vir Abílio. Nós conversamos para unir a direita. O senhor está abdicando, vamos dizer assim, de quase que um direito adquirido num partido do tamanho que é o Novo, que é relativamente pequeno, embora tenha governador lá no Sudeste, enfim, representantes na Câmara, enfim. O senhor está abdicando desse potencial por acreditar que o Reginaldo representa os anseios do que o senhor imagina para uma boa política? Com certeza. O que acontece? Eu não tenho paixão nenhuma política, aquela paixão, né? Tem que ser política, eu vou ser candidato. Então, analisando toda uma conjectura, o que a gente analisa? Por exemplo, eu tenho princípios e valores. Os meus princípios e valores são inegociáveis. Então, diante das pesquisas, a gente estava observando que ia haver uma divisão muito grande e ninguém ia ganhar a prefeitura. Eu olhei o perfil do Reginaldo. O Reginaldo, ele é um grande gestor, ele é um grande administrador. Primeiro, é uma pessoa séria, uma pessoa honesta. A gente conhece ele já há algum tempo, sabe da índole, sabe do caráter, sabe do posicionamento dele. E eu não vejo hoje outra pessoa capaz de tirar Cuiabá do fundo do poço. Por quê? Se nós colocarmos alguém desequilibrado, que não tem diálogo, não consegue dialogar com o deputado, não consegue dialogar com o prefeito, com o governador, não consegue sentar na mesa para resolver a situação de Cuiabá, nós estamos no fundo do poço, não temos saúde, não temos infraestrutura, segurança, Cuiabá está desbagaçado. Agora você imagina se a gente colocar alguém descontrolado, sem controle, o que vai ser do Cuiabá? Se nós colocarmos alguém que faz parte do sistema, alguém que tem empresas, que filho dele tem empresas que presta serviço, principalmente na área do recapeamento, que está os buracos aí vem com um monte de mentira, contando. Dá uma indignação, uma revolta muito grande de ver chegar numa TV, numa reportagem, nós vamos mudar a história de Cuiabá, nós vamos tapar os buracos. Por que não tampou até agora, se as empresas estão na mão dessas pessoas que fazem parte do sistema? Então nós não temos outra saída. Hoje,
independente do resultado que tenha lá na urna, eu sei que eu saio com a minha alma limpa. Eu fiz as coisas certas, recuei, né? Abri mão de um projeto, abri mão de um sonho, que é lutar pelo povo, para mudar a história, para apoiar o Reginaldo Teixeira. E alguém às vezes fala, mas o Reginaldo Teixeira tá fraco nas redes sociais, né? Tem pouco seguidor. Só que o Reginaldo Teixeira ele não é um influencer digital, ele é um gestor, ele é um grande administrador. Então eu quero que a população atente para isso aí e acompanhe para que nós possamos juntos unir as nossas forças para mudar a história. O senhor acha que no debate político será uma oportunidade para ele poder mostrar as suas habilidades? O senhor acredita que pode ter uma virada de chave quando iniciar os debates efetivamente? Porque o Novo não tem tempo tão grande de televisão, né? É um tempo bem reduzido pelo tamanho. Enfim, talvez numa junção com outros partidos aí consiga um tempo um pouco maior. Mas acredito que a grande tribuna de defesa e de exposição vai ser os debates, se não vetarem a participação do Novo, né, em função. Como que o senhor vê isso? O senhor acha que ele tem possibilidade? Porque a rejeição dele é quase nula, né? A gente vê nas pesquisas que ele não tem rejeição. Está lá com uma pontuação relativamente baixa, mas talvez seja até interessante nesse momento, porque quem tem lá 3, 4% e cresce 2%, ele cresceu 50% do que ele tinha. E quem tem 31, 32 cresce, cresceu 0, alguma coisa no percentual. O senhor acha que os debates podem ser um diferencial? Com certeza. O debate, a mídia, né? Qual a dificuldade nossa hoje, do Reginaldo, do Partido Novo? É chegar o nome do Reginaldo, porque aonde chega o nome do Reginaldo não tem nenhuma rejeição. E aí nós temos um exemplo aqui no nosso estado, que é o Blário Maggi. Ele começou com 1%, foi eleito, né? Então, quando a população descobrir que tem um candidato a prefeito, que tem um perfil de gestor administrativo, uma pessoa séria, que não responde nenhum processo, nunca foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção, nunca foi envolvido com a política, uma pessoa diferenciada, e começa a ver o plano de governo, quando a população vê o plano de governo do Reginaldo, com certeza, porque nós estamos vivendo uma polarização. E essa polarização, essa briga, a política da lacração, não vai trazer benefício. Estamos vivendo a política da lacração, eles se acabando, se matando, e o Reginaldo está na tangente, na paralela. Ó, meu projeto é esse, vamos construir isso aqui, está ouvindo a população, está ouvindo os setores, está ouvindo a sociedade. Então, quando descobrirem Reginaldo Teixeira, um administrativo, tem um perfil diferenciado, um grande gestor, né? Tem uma base, tem uma estrutura, tem um sonho, tem um desejo de mudar. Ele até me diz assim, pastor Itela, eu acho que eu vou até abrir mão do meu salário, porque eu não preciso do salário da prefeitura. Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa. Ou eu faço alguma coisa agora, ou eu pego minha família, vou lá para os Estados Unidos e tenho uma qualidade de vida boa. Eu decidi ficar aqui e lutar por Cuiabá. Então eu acredito que quando chegar o debate, nas entrevistas, que descobrirem o Reginaldo, vai mudar a história, vai subir. E outro detalhe, o Abílio ele vai ter que recuar, ele não tem para onde ele ir, ele está caindo, ele tem que recuar, trazer o PL, de repente um vice lá do PL para o Novo, ele vai entender isso aí. Não tem como ele não entender, senão politicamente... O senhor acha que a vida do Bolsonaro foi apenas uma bolha para ele? O Bolsonaro é uma grande liderança, né? Nós temos uma admiração muito grande por ele, apoiamos em todos os nossos santinho, saiu o Bolsonaro, e é uma força grande, não podemos duvidar disso, só que não é suficiente para elegê-lo, né? Vai levar ele para o segundo turno, só que não é suficiente para eleger ele. Se o Abílio recuar e vir, apoiar o Reginaldo, trazer um vice do PL, tem vários nomes no PL, nós ganhamos a eleição. Muito bem. O senhor teve 233 mil votos em 2022, ficando em segundo lugar em vários municípios, acho que 20 e poucos municípios. 73. Em 73 municípios, dos 142 hoje, 50% praticamente dos municípios, ele ficou em segundo lugar na votação. Ele, no geral, em terceiro lugar. Que conselho o senhor daria para o Reginaldo para tentar buscar essa façanha que o senhor conseguiu? Eu acho que ele está no caminho certo, a gente tem conversado muito, está praticamente todos os dias junto fazendo um alinhamento. Ele está fazendo o que eu faço e faço há 20 anos, né? Que às vezes é ir na favela, conversar com a dona de casa, ver a necessidade,
dialogar, ver o que o povo está precisando. Eu já tive nos 141, agora é 142 municípios, já estive nos 142 municípios, conheço o estado, vários distritos. Então, o povo está precisando de alguém diferente, diferenciado. Então eu falo para o Reginaldo, vamos para a rua, vamos conhecer a necessidade do povo. Se for para ter muito voto, pouco voto, para ganhar ou para perder a eleição, vamos fazer a coisa certa. Vamos ver a necessidade, o que o povo precisa, vamos abraçar o povo, vamos trabalhar por eles, lutar por eles. Então acho que o Reginaldo está fazendo certo, está ouvindo todos os setores, está ouvindo a população de uma forma geral, está visitando todos os bairros, ele conhece hoje a necessidade de Cuiabá. Posso dizer para você hoje que ele buscou dados, ele está tão empolgado, tão animado, isso aí nos deixa animado. O que acontece? Eu quero saber o que a prefeitura deve. Eu quero saber como que pode fazer, como é que está a saúde, como é que está a educação, tapa-buraco, empresa. Ele está fazendo todo esse levantamento. Inclusive alguém diz assim, impossível fazer esse levantamento 100%, porque nem os gestores que estão lá sabem o que está acontecendo. Está bagunçado o negócio. Então ele está com essa sede de mudança, com essa vontade de mudança. E quando o povo descobrir isso, o Reginaldo quer mudar, ele quer fazer, é o nosso prefeito. Vou citar uma frase que o senhor disse não sei se foi na TV Gazeta ou no jornal A Gazeta, mas enfim, o senhor disse o seguinte: nós estamos sendo boicotados por todos os lados. Parte da direita não quer a nossa candidatura, assim como as forças dominantes deste estado. É só eu conversar com um partido que chegam e atrapalham as articulações, disse Ritella em conversa com a Gazeta. O que o senhor quis dizer com isso? É polêmica, né? O que acontece é aquela questão partidária que eu já disse, né? A gente estava no PRD, foram lá negociar o PRD. Então, eu estive conversando porque eu tenho essa facilidade, eu tenho diálogo com todo mundo. Eu conheço a maioria dos jornalistas, e alguns jornalistas dizem assim, Ritella, você está sendo boicotado aí pelos governantes aí, estão tentando proibir sair as suas matérias na TV aí, te boicotando você, e nós não podemos falar muita coisa sobre você não, porque a mídia está sendo comprada para não sair o seu nome. Então existe uma guerra, porque ele sabe que se aparecer o nosso nome, vai buscar o nosso histórico. Quem que é o Ritella? Não é corrupto, não é bandido, não é ladrão, é uma pessoa que quer fazer o bem, faz o bem, trabalha com centro de recuperações, trabalha com o carente, com o necessitado, tem acesso desde a faxineira, com o diálogo até o grande empresário. Então eles querem boicotar de qualquer maneira. E nós temos uma situação aí que, numa das entrevistas, né, eu disse que no Mato Grosso tem um Lulinha, o Lulinha do Mato Grosso, e aí aquilo lá acabou e a perseguição é grande. Então, quem é o Lulinha de Mato Grosso? É o professor Google que vai ensinar. O professor Google que vai falar. Tá certo. E aquilo ali agora dizem que eu estou correndo risco, mas eu não tenho medo, eu não tenho o rabo preso, eu estou tranquilo, estou em paz, a minha alma está em paz, fazendo aquilo que Deus me chamou, a obra, evangelizando, arrancando pessoas, tirando pessoas das drogas, fazendo o meu trabalho. Estou à disposição da sociedade cuiabana, mato-grossense, e pode vir com os ataques. Os ataques que nós estamos preparados, foi para isso que nós somos chamados, né? Amém. Pastor Ritella, em poucas palavras, como o senhor definiria aqueles que vão concorrer com o Reginaldo, né? Como o senhor os enxerga, né? Eu começaria perguntando sobre José Roberto Estopa. Que conceito o senhor tem disso aí? Na verdade, eu quero mostrar para o meu telespectador, para quem está nos assistindo, qual a visão que o senhor tem dos concorrentes que estão colocados aí, que vão enfrentar o novo. Sim. Que vão enfrentar a ideologia do novo e a metodologia do novo. Sim, né? Sim. Quanto tempo o Estopa está na política? Faz tempo. O que ele fez? O que ele trouxe de benefício para a população? Para mim, nada. Nada relevante. Então, resumo isso aí. Já teve sua oportunidade, não fez nada. Lúdio Cabral. Lúdio Cabral é esquerda. Esquerda a gente não tem nem o que falar, né? A filosofia da esquerda, a política da esquerda é uma política maligna. A
política da esquerda é quebrar quem produz. Seria o Lulinha que você comentou? Não é o Lulinha do Mato Grosso, porque o Lulinha do Mato Grosso tem um capital de 3 bilhões declarado, né? O Lúdio tem 3 bilhões declarado? Não. Mas a esquerda, a gente não comunga com a política da esquerda, com a filosofia da esquerda. A esquerda é contra todos os nossos princípios e valores. Então, a esquerda tem aí seus 15% de aceitação, né? Pessoas alienadas, pessoas que fazem parte do sistema, e a esquerda está fora do nosso radar. Eduardo Botelho. Quanto tempo está na política? Um tempinho. Agora falou que vai mudar a história de Cuiabá, que está estudando a saúde, estudando a educação, está estudando Cuiabá para fazer a mudança que precisa, porque é a solução, porque tem o apoio do governo, tem o apoio do deputado, tem o apoio... Não muda nada. É igual aquele debate que teve lá, né? Teve um debate lá, hoje tudo é motivo de processo, né? Tudo é motivo de processo, e vamos processar. Mas tem uma música que eu gosto daquela música, rapaz. Tem uma musiquinha que eu gosto dela, que ela fala assim: mentiroso, esse cara é mala, esse cara é mala. Eu não acredito em nada que ele fala. Tô cantando, não tô acusando ninguém, tô cantando a música, né? Mentiroso. Abílio Brunini, como... Vamos lá, nós temos um paradoxo aqui. Como desincentivar o Abílio a ir para o fronte, a ir para uma candidatura, pontuando aí nas pesquisas, e ao mesmo tempo desejá-lo aqui apoiando o novo. Como construir isso? O Abílio, eu sempre falo, você que está me ouvindo aí, você vai entender. Toda função existe um perfil. Se você pegar um pedreiro e colocar ele para fazer um raio-x, ele vai dar conta de fazer o raio-x? Não vai, porque a função dele é sentar tijolo. Colocar ele numa máquina de um raio-x lá, não vai sair o raio-x. Então o que é que acontece? O perfil do Abílio não é executivo. O Abílio não tem condições de tocar Cuiabá. O Abílio está muito bem na Câmara Federal, ele vai entender. Eu tenho certeza que o Abílio vai entender que ele tem que recuar, ele não tem perfil, ele não... E outra, a rejeição, a inimizade que o Abílio provocou no longo dessa sua caminhada, dessa sua trajetória, vai travar ele, não vai deixar ele fazer uma boa gestão, não vai deixar ele ter uma boa gestão. Então, o perfil do Abílio é um perfil legislativo, ele tem que continuar na Câmara Federal, ele vai entender isso, não tem como, ele tem que recuar, porque nós não podemos entregar. O Abílio é meu amigo, viu, Abílio? Você tem que voltar, dar um passo atrás. Eu voltei, eu regressei. Por causa dessa união, eu conversei com o Abílio. Abílio, como é que nós vamos fazer? Não, todo mundo tem que dar um passo atrás. Eu dei o meu. Eu abri mão da minha candidatura, tinha partido, tudo certinho. Eu abri mão da candidatura para unir a direita. E agora eu peço ao Abílio o seguinte: não seja orgulhoso, não seja prepotente, recua, vem, vamos fazer parte do time e vamos mudar a história de Cuiabá. E para finalizar, o Reginaldo, em poucas palavras. O Reginaldo é aquilo que eu disse. Qual que é o perfil do Reginaldo? A gente estudou, nunca foi envolvido com política, é um nome novo, por isso não tem rejeição. É um grande gestor, um grande administrador, ele não precisa provar para ninguém, né, que ele é um grande administrador, um grande gestor, não precisa de salário da prefeitura. E o Reginaldo, ele não é um influencer digital. Vocês não veem o Reginaldo como um influencer digital, que é uma profissão linda, nos traz informação, traz humor, muitas coisas, né? Um abraço aos influenciadores digital. Só que o Reginaldo não é um influenciador digital, ele não é um garoto propaganda. Tem até um candidato aí que está até já dançando no meio do povo para ser populista, popular. Está dançando lá no forró, dançarino. Reginaldo não é dançarino, ele é um gestor, não é desequilibrado, tem um equilíbrio, ele ouve todo mundo, analisa. Aquilo que ele tem condições de fazer, aquilo que ele tem conhecimento, ele fala: não, é assim, vamos fazer assim. Aquilo que ele não tem conhecimento, ele fala assim: eu vou buscar um profissional na área, eu vou buscar alguém que entenda dessa situação e tem que trazer a solução. Eu acho que o político ele tem que ter essa característica. O que está acontecendo? Não, eu não tenho condições, não tenho conhecimento do assunto, só que nós temos que resolver a situação. Não pode ficar do jeito que está. Eu acho que é assim. Então esse é o perfil do Reginaldo. Eu acredito que vai ser um grande gestor, vai mudar a história de Cuiabá e vai colocar as coisas no trilho.
voltando um pouquinho, o senhor e o Abílio são da mesma denominação religiosa, são assembleianos. A igreja entra nesse campo, há divisões internas na igreja, já que lá tem um deputado estadual, federal, enfim. O senhor acredita que parte da igreja tem essa preferência por um ou por outro? Existem alas dentro da Igreja Assembleia de Deus? A igreja hoje, Éder, ela que tem uma situação que eu sempre falo. A igreja, ela, como igreja, como santuário, como altar, nós não levamos a política para o altar. Não. Tem as reuniões, tem as convenções para tratar esses assuntos. Então, em cima do altar, não se leva a política. E a questão eleitoral, questão do político, o pastor deixa bem claro que todo irmão ele tem o direito de escolher o candidato dele. E sempre tem um grupo, né? Por exemplo, tem um grupo de um candidato, tem um outro grupo, tem alguém que está lá até no gabinete. Então, assim, nós não temos voto de cabresto. Só que a igreja tem uma preferência por cristão, né? Porque está sendo pregado, está ensinado, nós temos que ter alguém que defende nossos princípios e valores. Como que eu como um cristão, eu sou contra o aborto, como que eu vou votar em alguém que apoia o aborto? Eu sou como cristão, sou contra a liberação das drogas, como que eu vou votar em alguém que é a favor da liberação das drogas? Eu como cristão, eu sou contra casamento de pessoas do mesmo sexo, como que eu vou votar em alguém que apoia essa filosofia? Então, o Abílio tem uma grande porcentagem desse voto aí, e todos os candidatos têm voto. Até o Lúdio, que é do PT, que é de esquerda, tem um pouquinho de voto, mas tem. Mas todos têm esse voto dentro da igreja, a igreja não vai assumir um partido e não vai assumir um candidato. Foi bem claro que vai deixar à disposição, não vai assumir esse que é o meu candidato a prefeito. O pastor Silas é uma grande liderança, é uma pessoa muito admirada e respeitada em todo o estado, não só no estado, mas no Brasil, e ele já deixou bem claro que ele não assume nenhum partido político e não assume nenhum candidato, independente se seja pastor, se não seja. Então, assim, a igreja tem a liberdade para escolher o seu candidato. Pastor Ritela, se o senhor puder responder, fico grato. Qual é o procedimento, não diria os passos, mas enfim, para ser um pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? Para ter esse título? Eu acredito que há todo uma liturgia antes, enfim, há todos os passos a serem dados. Como uma pessoa chega a receber esse título, né, de pastor de uma igreja do tamanho que é a Assembleia de Deus? E um pastor é responsável pelo que dentro da Assembleia? Existe um espaço geográfico em que ele atua, que é de domínio dele, que ele vai cuidar daquele rebanho, daquelas pessoas, enfim. Como é para chegar ao pastoreio, para ser pastor da igreja? Para ser pastor da Assembleia de Deus, hoje tem todo nós temos no meio jurídico, né, tem toda uma organização jurídica, né? Na igreja não é diferente, só que esse meio jurídico é baseado pela Bíblia. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que passar pelos processos. Primeiro é separado para o diaconato, vai servir, vai receber os irmãos na porta, vai limpar o templo, depois ele vem para o presbitério, depois ele vem evangelista, depois ele vem a pastor. Quando é separado a pastor, é feito todo um processo, né? Se ele tem uma causa na justiça, se está com o nome no SPC, no Serasa, se tem algum problema de desvio de conduta, né? Tudo isso aí é analisado, passa por um crivo. Depois que passou por todos esses análises, aí recebe a unção e o ministério do pastorado. Pode ser que tenha alguma coisa que sempre acontece depois, ou alguma coisa nesse sentido. Mas para chegar ao pastorado na Assembleia de Deus hoje não é dizer eu quero ser pastor, eu fiz um cursinho e sou pastor. Não existe. É todo um processo bíblico que é feito ao longo dos anos, não é do dia para a noite que isso é feito. E aí o pastor é uma organização muito bem projetada, né? Tem os pastores de congregação, tem a liderança de departamento, tem os pregadores, os professores de escola bíblica, professores de seminário. Cada um atua na sua função, só que nós temos abertura em todo o mundo, né? Quando se diz o Ministério da Assembleia de Deus, aonde eu for, eu sou recebido como pastor da Assembleia de Deus, tem essa abertura para estar compartilhando as minhas experiências.
como é a sua relação com a juventude, né? Com aqueles mais jovens da igreja, que nós temos toda uma faixa etária numa congregação, né? Criança, juvenil, infanto, enfim, infantis, adultos, os idosos. O senhor acredita que atua melhor num dado segmento ou num todo? Eu acho que num todo, que eu já tive o privilégio de participar de liderança de jovens, liderança de adolescente, liderança de novos convertidos, que são aqueles que chegam e a gente acolhe, ensina, né? Professor de escola bíblica dominical, dirigente de vários trabalhos. Então, eu acredito que, de uma forma geral, o cristão ele tem um comportamento e um linguajar que é muito bacana. Onde você chega, no mundo inteiro, alguém olha, não, isso aí é dos nossos. Então, assim, eu acredito que eu não tenho dificuldade, de uma forma geral, a gente abraça o jovem, o adolescente, o senhor de idade, né? Então, graças a Deus, Deus nos deu esse espírito de liderança. Como é para o senhor concorrer a um cargo eletivo, sendo pastor de uma igreja, e não transparecer que está no radicalismo, enfim, naquela situação do extremo, de só ter um ângulo de visão, como é ter esse ângulo bastante especial, que é a questão cristã, da conversão, de estar no meio, e não deixar que isso instrumentalize a própria igreja, que pareça que esteja usando a igreja, e, ao mesmo tempo, não permitir que essa situação toda contamine o seu ideal, né, a sua forma de pensar política. A gente tem que saber separar, dividir as coisas. O pastor, a partir do momento que ele é político, ele não é o pastor Ritela político. Se ele é um prefeito, se ele é um deputado, ele não é o deputado do evangélico, é o deputado do povo. Um evangélico assume uma prefeitura. Ele tem que entender que ele não vai ser um gestor da igreja evangélica, ele vai ser um gestor da prefeitura de Cuiabá. E existe uma dificuldade aí, porque tem um preconceito, né? Tem um preconceito. Hoje, vou falar assim, um advogado é político, ele não tem nenhuma dificuldade para se candidatar e ser político. O médico, ele é um candidato, ele não tem nenhuma dificuldade para se candidatar. O empresário vai ser candidato, ele não tem nenhuma dificuldade para se candidatar. O investidor, nós temos até ladrão condenado, ex-condenado como político. Aí quando se fala um pastor, eles criam um preconceito. Estão se criando uma narrativa que a igreja está se envolvendo, porque ele sabe da força que nós temos. Ele sabe que nós não temos rejeição e nós não temos um mau caráter, não é uma pessoa desacreditada. Né? Nós provamos que nós estamos fazendo bem, nós temos trabalho prestado, então tem uma força muito grande, tem uma amizade muito grande, um conhecimento. E isso daí estão criando essa narrativa, esse preconceito, né, em cima dos evangélicos, dos pastores, que não pode ser político. Eu vou ser mais provocativo um pouquinho. O senhor disse que não compactua, né, até pela formação, obviamente, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim. O senhor sendo governador do estado de Mato Grosso, o senhor sendo prefeito de uma capital, evidentemente que essas minorias fazem parte da população. Não compactuar com significa deixar de atendê-los, ou como seres humanos o senhor teria esse olhar humano sobre essas minorias? Eu acho que o próprio Deus, ele não olha ninguém com indiferença. Independente da opção sua, independente do que você decidiu ser da sua vida, Deus deu o livre-árbitro para o homem. Ele vai escolher o que ele quer. O bem e o mal, o céu, o inferno, vida ou morte. Então ele vai escolher. Agora, como um gestor, todo ser humano tem que ser olhado de uma forma só. A balança, ela é reta. A medida de Deus, ela não tem curva. Então, como gestor, todos têm que ter educação, segurança, saúde pública. Então, não tem dificuldade para atender nenhum tipo, nenhuma classe de pessoas, como gestor, para dar saúde, educação e segurança. Sua família, sua esposa, filhos, te apoiam na política? Sim, graças a Deus, todos apoiam. Sempre fala, rapaz, é bom você deixar disso, vamos largar a mão, mas assim, tem um apoio total. Tanto é que a minha campanha para governo,
Alguém ainda ri, brinca que o Ritela se arrastando a filha, o filho, o genro, todo mundo. Foi a campanha dos amigos, da família, os irmãos que apoiaram. Ritela, estamos juntos, estamos contigo. Nós não tivemos dinheiro, nós não tivemos material para trabalhar, nada. Foi pela fé e coragem, né? Então, assim, a família, todo mundo junto, pode ver que em todos os vídeos, entrevistas, eles estão todo mundo junto, abraçado comigo, e vão para cima, e vão fazer a diferença. Mas às vezes fala, não vale a pena, né? Porque o sistema é muito pesado, é muito maligno. E a partir do momento que alguém até fez um comentário esses dias, rapaz, tinha uma admiração muito grande e um respeito para o pastor Ritela. Agora ele é político, ele já caiu 50%, né? Porque a política, infelizmente, os nossos representantes, os nossos políticos, eu não sei se escapa alguém não. Se escapar é uma minoria muito grande, né? Muito bem. Qual o nome da sua esposa? Cleonice. Cleonice, um abraço, dona Cleonice. Como somos cristãos, a paz do Senhor, né? A senhora e os seus filhos. A dona Cleonice é seu porto seguro? Com certeza, dona Cleonice, meu filho Marcos Vinícius, minha filha Franciele. Inclusive ela era minha marqueteira, nunca foi nada e era minha marqueteira, estava tirando foto, pá. E no dia do debate lá, todo mundo tem seu marqueteiro, tem seu mentor, né, para dar uma orientação e a gente era família, né? E agora tem um netinho, Rael. Então o negócio está crescendo e vai ter mais gente para fazer campanha para nós. Tudo bem. Quem é Marcos Ritela? Pastor Marcos Ritela é uma pessoa simples, humilde, né, que senta com todo mundo, não tem essa dificuldade. Alguém olha, mas eu sei que é o pastor Ritela, eu já cheguei em vários eventos, mas eu sei que é o pastor Ritela. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer o bem ao próximo, vivo em torno disso, né? A gente atende muitos centros de recuperações, atende muitos trabalhos na favela. Então, uma pessoa simples, humilde, que batalha, luta pela família, luta pela igualdade social. Vivemos na desigualdade, vivemos na injustiça. Posso dizer, Éder, que eu sou um lutador pela justiça. Eu luto pela justiça. E estamos em favor de servir. Porque a partir do momento que você não serve, você não serve para viver. Então, para servir a população, o pastor, ele tem que ter esse sentimento, tem que ter essa característica, né? A própria Bíblia diz que coloca o teu coração sobre o gado e procura saber o estado das suas ovelhas, né? Então, eu estou aí para defender o povo, para lutar pelo povo, independente de qualquer coisa. Para a gente encerrar, pastor Marcos Ritela, eu vou citar mais uma frase sua, talvez no contexto todo aqui da nossa entrevista, o senhor já disse isso, mas para a gente encerrar com essa frase e um comentário do senhor. Decidi recuar porque vi a necessidade de uma união da direita. Conversando com o nosso grupo político e também com o grupo do Novo, e há esse pedido. Analisamos que se não nos unirmos, vamos deixar na mão do sistema e não podemos deixar isso acontecer. Disse o pastor Marcos Ritela em entrevista à Rádio Cultura. É isso? Sim. O que acontece, André? A gente tem vezes que a gente tem que recuar. Eu acho que partir para a briga é a pior coisa que tem. Agora você imagina toda a direita brigando com 3 candidatos, né? Então, analisando o perfil de todos os candidatos, cheguei a uma conclusão, recuei, falei para o Abílio, como é que nós vamos fazer? Eu recuei, está faltando o Abílio recuar, né? Já foi intimado, já foi conversado, ele precisa entender isso aí. Eu acho que é momento de união, nós estamos vivendo um momento no Mato Grosso, eu acho que um dos mais críticos, principalmente em relação à saúde. Uma briga infinita do prefeito com o governo, e um coloca a culpa no outro, os dois são culpados, são 2 pessoas arrogantes, prepotentes, são maus gestores. Eles têm que entender que tem um povo sofrendo, tem um povo lá na fila do hospital, está morrendo, não tem cirurgia, não tem exame, não tem um acompanhamento. Então eu acredito que é momento de unir. E o Reginaldo me falou algo interessante, a gente conversou muito antes de tomar essa decisão. Ele disse que vai sentar com todo mundo. Sentar para resolver o problema de todo mundo. Então acho que o caminho é esse, é união. É momento de união. A partir do momento que um político ele assume uma cadeira, ele não pode ter adversário e inimigo. Vamos resolver a situação? Éder, falta vontade política. Aí tem candidato aí a prefeito que já vai batendo nos vereadores, porque está comprado, está negociado. Não. Assumiu uma prefeitura, vem cá. Esquerda, direita, vamos sentar com todo mundo, centro-esquerda, centro-direita. Vamos resolver a situação, vamos unir as nossas forças. Vamos resolver a situação política. Nós temos um candidato lá em Joinville, não foge a memória dele, um candidato do Novo lá, que tem 90% de aprovação. Fantástico.
Temos o Zema em Minas Gerais, que tem uma aprovação enorme. Tem o menino lá de Chapecó lá. Então nós temos uma classe empresarial entrando na política, abrindo mão de muitas coisas para fazer a diferença. Então eu vi isso aí no Reginaldo, com essa vontade, ele acompanhando todas essas lideranças que tem um destaque nacional, está com o objetivo de mudar e tem mudado. Joinville hoje é a melhor cidade para morar no Brasil. Está lá um prefeito lá fazendo um trabalho fantástico, extraordinário. Por que nós não podemos trazer isso para Cuiabá? Então ele está com essa visão, analisando toda essa conjectura. Não adianta partir para a briga, é unir. Então, mais uma vez eu deixo aqui já ao vivo, Abílio, recua, Abílio. Vamos ter humildade. Muitas vezes falta humildade. Dá um passo para trás, para depois você dar 10 para frente. Você pode ser o nosso senador, o nosso governador lá na frente. Recua. Então, junto com o Reginaldo, eu acho que o caminho é esse. E alguém até me interrogou, mas se você diz que vai unir a direita e você está apoiando o Reginaldo, por que você não está apoiando o Abílio? Eu falei, eu já recuei, eu abri mão de um sonho, abri mão de um projeto para unir. Então está faltando aí, eu acredito que até as convenções partidárias nós vamos conseguir resolver isso aí. Pastor, mais uma pergunta para encerrar. Se nesse rol de sacrifício aí, o senhor for convocado a disputar uma cadeira como vereador, como um puxador de votos aí, com a possibilidade de, através da sua votação ou da expectativa da sua votação, eleger mais um ou dois dentro do novo, o senhor aceitaria esse desafio ou está fora do seu radar? Está fora, que a gente tem um projeto já bem sólido para 2026, né? Para vir como pré-candidato ao Senado em 2026, um projeto bem sólido dentro do novo. 2026, Marcos Ritella, pré-candidato a senador da República. Se Deus quiser, se Deus quiser. Temos esse projeto aí com o apoio de todo o partido, né? E eu acredito que vamos focar agora na campanha do Reginaldo, e em 2026 a gente vem com esse projeto aí, com toda a equipe do Novo. Nós temos um grupo, né, a Coronel Zózima está conosco, candidata a vereadora, o Andinho Patriota, Vandinho, que participou das manifestações ali no QG, está conosco, né? Então a gente tem uma equipe boa de candidatos a vereadores, que a gente consegue eleger. Muito bem, o senhor tem aí o tempo necessário para suas considerações finais. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar levando esse debate aí, é muito importante para a população se interagir, a gente se interagir com a população conhecer o nosso projeto, do nosso partido, nós abordou aqui muitos temas, né? Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer todos os ouvintes, todas as pessoas que estão assistindo através da TV, a rádio também passa também, né? YouTube. Rádio Doc. Todas as pessoas que estão aí ligados nessa grande programação Comando Geral, que Deus te abençoe. E quero dizer para vocês que o pastor Marcos Ritella está aqui à disposição de toda a população. Estamos orando por Mato Grosso, orando por Cuiabá, para que Deus coloque a sua mão poderosa para abençoar o nosso povo. Nosso povo está precisando de ser abençoado por Deus. Estamos vivendo uma situação crítica, caótica, mas nós queremos uma mudança, né? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então nós acreditamos na mudança. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse tempo. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão conosco aí. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Amém. Quero agradecer ao pastor Marcos Ritella por ter aceito, né, o nosso convite, estar aqui ao vivo, 1 hora de programa, passou rápido. Não fizemos hoje o intervalo comercial, né? Você vê que o tempo passa muito rápido. Quem não conhecia o perfil do pastor Marcos Ritella passou a conhecer. Este programa vai para o YouTube daqui a pouquinho, pode acessar lá no canal TV Cuiabá, espaço TV, né? E hoje à noite, por volta das 9 horas da noite, 9h30, também repetimos este programa. E no sábado, às 8 horas da manhã, nós temos uma reprise dos programas semanais. Acompanhe a nossa programação, esteja conosco. Pastor Marcos Ritella, muito obrigado, volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Obrigado, eu agradeço aqui todos que nos assistiram e agradeço aqui o convite que a mim foi enviado para estar aqui. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto. Amém.